eu vou introduzindo esse grão e vamos expandindo, e vamos produzindo, e vamos vendendo. E a China vai comprando, né? E é isso que o Brasil faz, por exemplo, com o cerrado dele. O cerrado brasileiro sofre esse processo, né, de incentivo chinês. Então a China incentiva que a gente degrade aqui para que ela economize ela lá. Entenderam? Então ela, ao mesmo tempo que ela degrada lá, ela também vai degradando aqui, mas agora ela impacta menos no seu próprio território. Ela se preocupa mais com o seu próprio território. Então a criação de porquinhos chineses para abastecimento da população depende da criação de soja, da produção de soja aqui dentro do Brasil e dos Estados Unidos. E ela consome muito esses recursos do nosso território, né? Então, ó, considerado um país ali mega diverso, esse é um termo muito utilizado, né, devido à grande biodiversidade da fauna e da flora. A China possui muita diversidade mesmo, apresenta várias características climáticas devido à extensão do território, né? Busca aqui alternativas, ó, que substituam ali o atual modelo de desenvolvimento a fim de contribuir para a sustentabilidade do país, né? E, querendo ou não, é uma medida sustentável, você parar de produzir a soja dentro do seu território e pedir para que outro país produza e compre dele. Isso é muito mais barato do que ter ali o estresse hídrico, a falta desse recurso natural dentro do seu território, né? Um exemplo disso aqui, ó, forte investimento em energias renováveis. De fato, a China tem investido. Construiu, por exemplo, a maior usina do planeta, que ultrapassou a nossa usina binacional de Itaipu, que é a usina de Três Gargantas. Então, ela investiu mesmo em fonte renovável. Tem investido mais em energia solar, e um custo muito mais barato que o nosso, porque a China tem tecnologia para produzir painéis solares. Hoje a China tem tecnologia para produzir o que ela quiser. Ela é uma potência, né, econômica, não é a maior ainda, mas é uma potência econômica. Ah, mas e no critério do DH? Não, não é. O DH é um país mediano, mas a tendência é que melhore, né, para os próximos anos. Tá? Aqui nós temos o território chinês e nós temos áreas que incorporam o território chinês, mas são regiões separatistas. O que é um movimento separatista? É uma nação que não se encaixa com aquele regime, com aquele governo, né, que está ali administrando o país. Então eles querem independência do seu território. Quem são eles? O Tibete é um. O Tibete era um território independente depois da Revolução de 49, de Mao Tse-tung, que a gente vai falar, foi anexado. E o principal líder do Tibete, que é o Dalai Lama, teve que fugir. Não mora na China, mora na Índia. Por quê? Porque se ele ficar aqui no território do Tibete, o exército chinês capturar ele, ele vai ser executado, né? Ah, o Dalai Lama, tem um Dalai Lama? Não. O Dalai Lama é uma designação religiosa, né, para os grandes líderes, né, dos monges, tá? E aí, então, o Dalai Lama, quando morre um Dalai Lama, é escolhido um novo Dalai Lama, como se fosse um papa, né? E aí ele está escondido em um outro território, exilado, porque se ele ficar aqui, ele acaba morrendo, né? Aí tem essa região aqui também, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é dos Uigur, tá? Que é de origem aqui muçulmana. O território aqui, as etnias aqui são muçulmanas. A China não abre mão, né, de nenhum território, o que é óbvio, a maioria dos países não abre mão desses movimentos separatistas, apesar de ser reconhecido ali os direitos de cada um na ONU, eles não abrem mão, né? Proximidade aqui, né? Com o Paquistão, com o Quirguistão, acabou aqui contribuindo para a influência islâmica nessa área, né? Aí tem outros territórios, né? Tem, por exemplo, Nepal, né, que a China influenciou. Tem essa parte aqui, essa parte aqui é a Mongólia Inferior. Essa aqui é um território que no passado foi um território mongol, depois a China acabou anexando a sua área, né? E aqui é a Mongólia, que nós conhecemos, território muito famoso, né, a Mongólia. Já teve um império muito forte, o Império Mongol, liderado por Gengis Khan, dos mais sanguinários líderes
políticos e militares que já existiu. Aí aqui, assim, ó, tem uma ilha, Hong Kong, que apresenta um dos melhores IDHs do planeta. Nossa, sério? Melhor que o da China? Melhor que o da China. Território que foi tomado, né? Tomado pela Inglaterra no processo de colonização. A gente vai entender. Tá? Percebam que aqui tem uma região que chama Cantão. Né? Cantão. Guangzhou aqui, que é onde tem um time de futebol, né? Vocês vão ver aqui que tem os nomes dos times de futebol aí da China, os meninos que gostam. Então, aqui estão os times. Né? Guangzhou aqui é um. Aqui é o Cantão. É a área onde vai ter um conflito com a Inglaterra no processo de colonização. É aqui que desencadeia, por exemplo, a Guerra do Ópio, que depois a Inglaterra decide tomar logo a China, né, e colonizar ela, tá? E tomar o território. Então, Hong Kong e Macau foram territórios tomados pela Inglaterra. Hong Kong foi devolvido em 97 e até hoje pertence à China, mas lá existe um tratado que a gente vai falar depois. Que tratado é esse? E Macau, que essa é mais recente, né, de 2002, a devolução dela para o território chinês. E aí aqui tem aqui, ó, isso aqui, Taiwan. Nossa, Taiwan? Mas Taiwan não está ali coloridinho. Pertence à China? Pertence à China. Tá? Ah, Taiwan não é um país independente? Não. Nem Taiwan e nem Hong Kong. Querem ser? Querem ser. Vão conseguir? Olha, tá difícil. Tá difícil da China abrir mão desses dois territórios, tá? Mas Taiwan existia antes? Não. Antes era a Ilha de Formosa, né? Onde os portugueses tinham feitorias aqui, tá? Essa Ilha de Formosa acabou virando Taiwan e tem uma explicação bem legal para a gente entender aqui a formação desse pequeno território aí ao lado da China, né? Aqui é a Coreia do Norte, aqui é a Coreia do Sul, o Japão já começa aqui, né? Japão também, a partir da década de 30, começa uma guerra com a China porque quer tomar territórios. Principalmente essa área aqui é uma área em que o Japão quer ter controle, né? Manchúria, tá? Que aí já tem a Rússia e a China ali interessados, e o Japão também queria controlar essa área, né, aqui chinesa. Então, por isso uma guerra entre China e Japão de 30 até 1945. Essa guerra acaba com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Tá? Depois de incentivo da China aqui na Coreia do Norte, né, como a gente já viu, beleza? Então, vamos falar um pouquinho mais aqui da parte física do território, fauna, animais, né? Urso panda, panda, esse é o mais legal de todos, é típico do território chinês. Tem, é só o panda? Não, tem outros tipos, ó, tem cavalos, camelos, gato, leopardo, macacos, veados, ursos, né? Mas esse aqui é o símbolo chinês, né? Porque ele é o símbolo da paz, boa sorte, né? Da vida positiva. É um animal que estava ameaçado de extinção, mas ele foi recuperado, né? Porque teve um esforço lá de ambientalistas chineses que colocaram ele em habitats, né? Para que ele pudesse ali ter, né, novamente o surgimento da espécie, né, pudesse reproduzir através de inseminação artificial, e aí houve um aumento de novo, né, da quantidade desses bichinhos tão legais, tão lindinhos. Quem não gosta de um panda, né? Eu adoro panda, típico aí da fauna chinesa. Clima aqui da China, então, ó, zonas equatoriais, tropicais, temperadas, né? Então a China apresenta todas essas características climáticas e ainda tem ali também o fenômeno das monções que chegam, né, aqui nessa área mais ao sul da China. Justamente essa região aqui é a região também das ZS, faltou eu falar isso para vocês. Aqui nesse mapinha é a região das ZS. Tá? O que é ZS? Região onde tem as indústrias na China, zonas econômicas especiais. É onde a China desenvolve o seu capitalismo. Mas eu ouvi dizer que a China é comunista, a China é socialista. É o que chamam de economia mista, né? Porque na política é socialista, na economia é capitalista. Mas a China não se diz economia mista, se diz
Economia Socialista de Mercado. A gente ainda vai ver isso também. Então, as ES concentradas aqui nessa área maravilhosa. Então, esses são os tipos de climas que existem na China. Tem deserto, tem um clima mais árido, semiárido, tem o frio de montanhas, as cadeias de montanhas que existem na China, temperado, subtropical e o tropical de monções. Sem falar também, no nível de curiosidade, tem a maior construção do mundo, pegando ali boa parte do território, que é a muralha da China, que dá para ser vista lá da Lua. Relevo, do espaço, você consegue ver a muralha da China. Relevo, então, território chinês aqui, ó, diversificado, né? Então, tem no oeste ali, ó, presença da cordilheira do Himalaia. Por quê? Porque está próximo do Nepal, né, e da Índia. Então, é justamente a região onde tem a cordilheira do Himalaia. A gente lembrar. A cordilheira do Himalaia pega toda aquela extensão ali, China, Nepal e Índia. Tá? Noroeste, os planaltos do Tibete, que são uma cadeia também, tem cadeias de montanhas ali do Tibete. Né? O Tibete é uma região mais montanhosa. Tá? A norte, planícies desérticas, área mais plana. E ao sul, região mais populosa, enquanto essas planícies com maior fertilidade, devido à presença de rios. Rio Amarelo é um exemplo. Além, é claro, também do fenômeno das monções, que acaba incidindo mais nessa área aqui, né? Incide mais nessa área. Clima de monções são aquelas chuvas que ocorrem por semanas, né? Aí na região chinesa, tá? Colonização da China. Importante que a gente fale. Até o século XIX, a China permanece fechada para o mundo e principalmente para o Ocidente, fechada mesmo, isolada. Não tinha contato com ninguém. O contato era o básico naquelas regiões portuárias que a gente falou. Era ali que tinha venda de especiarias, né, principalmente com Portugal, a seda e a porcelana, né, então fechada. Então, durante muito tempo, a China foi um ponto de desejo dos europeus, né, dos portugueses, depois dos ingleses, dos franceses. Era um território a ser explorado, né, a ser conquistado por esses europeus, de qualquer forma, seja de forma comercial ou de forma bélica. Porque eles apresentavam um grau de desenvolvimento diferente do continente africano. Bem diferente. Então, China e Índia, que a gente falou na aula passada, eles eram em desenvolvimento bem diferente do continente africano. Os africanos estavam muito mais próximos do feudalismo, né? A Índia e a China já tinham sistemas de desenvolvimento urbano muito mais acelerado, muito parecido com o da Europa. Tá? É claro, com características arquitetônicas, né, de engenharia bem diferentes, mas eles já estavam num processo acelerado de desenvolvimento. Então não havia necessidade de ter contato com outros povos, né? Então eles mantinham ali a sua cultura muito forte. E fechados para a Europa, ou para os países, as grandes potências do Ocidente, até o século XIX. No século XIX, isso começa a mudar. Por quê? Porque os ingleses conquistam ali, invadem o território indiano. Indianos mais pacíficos, né? Então acabam invadindo o território indiano, que faz fronteira com o território chinês, como vocês viram. E na Índia, os ingleses encontram uma plantinha que vai virar ali um dos principais produtos que os chineses vão consumir, que é o ópio. O ópio era um alucinógeno, tá? E que tinha muita aceitação lá na China. Os chineses gostavam bastante desse alucinógeno. O que é o alucinógeno? Uma droga. Então mexia com a cabeça dos chineses, então eles gostavam de usar aquilo ali. A Inglaterra, indianos não usavam ópio. Eles não gostavam, a religião hindu não permitia, então eles não usavam ópio. Já os chineses usavam. E os ingleses? População inglesa. O ópio chegou a ser comercializado na Inglaterra, mas logo foi proibido pela Rainha Vitória de ser comercializado lá dentro, porque estava causando muita dependência dos ingleses. Olha que coisa louca. Então, proibiu na Inglaterra, mas falou, não, agora para a China pode vender. Proíbe aqui dentro, mas vende lá para eles, vamos explorar eles. Né? Então, que se dane os chineses, não vendemos aqui na Inglaterra, não vamos viciar
os ingleses, mas vamos viciar os chineses, né? O governo chinês, por sua vez, percebendo essa dependência, foi e solicitou para a Inglaterra que parasse com o comércio, que estava causando a dependência dos chineses, então, né, ocasionando vários problemas ali pelo uso, né, as pessoas descontroladas. Então, teve uma preocupação do governo chinês, do Império Chinês, né? Foi e comunicou à Rainha Vitória, por carta, de que era necessário parar o comércio de ópio na região. Bom, a Rainha Vitória não quis nem saber desse comunicado, mandou que executasse a venda do produto na China, sim, né? Não era para vender na Inglaterra, mas na China, se dane, venda, né? Lá vamos tornar esses caras dependentes. E a mercadoria chega ali por Hong Kong e fica parada no Cantão, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês. O Cantão é a base dessa treta, né? O que o governo chinês faz, por sua vez? Manda queimar a droga. Então, por isso está ali, ó. Como os ingleses solenemente ignoraram o pedido, o governo chinês reagiu à entrada do ópio, né, que foi proibida, tá, lá na cidade de Cantão. E queimaram, ó, 20 mil caixas da droga. 20 mil caixas. A Inglaterra diz o quê? Nossa, acabaram com o livre comércio. Acabaram com a nossa relação comercial. Né? Eles queriam impor ali a vontade deles. Essa imposição não foi aceita pelo povo, pelo governo chinês. E aí a Inglaterra decidiu partir para uma guerra. Então, esse período fica marcado aí como a Guerra do Ópio. Tá? Então, de 1839 a 1842. A Inglaterra se sente prejudicada, porque ela teve a mercadoria queimada. E ela teve que entrar numa guerra. É óbvio que a Inglaterra era a maior potência bélica do planeta. Então, ganhar essa guerra para ela foi muito fácil. E aí ela impôs ao Império Chinês várias restrições, né? E imposições assim também bárbaras. Primeiro, a Inglaterra passou a colonizar a China. Ah, mas o Império existia? O Império Chinês continuou existindo, porque é uma cultura milenar. A Inglaterra não queria mexer na estrutura social, né? Que aí era mais difícil a colonização, como estava sendo na Índia, que tinha as restrições, né? E ali a questão do Mahatma Gandhi, né? Que era aquela restrição mais pacífica do que bélica. Então, para evitar um conflito mais forte, a Inglaterra decidiu manter o império, mas ela coloca sanções a esse império, né? Primeiro, para-se a produção de manufatura na China, os chineses têm que comprar, existe uma imposição para a compra dos produtos ingleses dentro da China, como houve também na Índia. Então, a China vira uma colônia de fato. Outro ponto, o Império Chinês tem que pagar tributos à Inglaterra por causa das despesas com a guerra. E, além disso, a Inglaterra ainda vai tomar um território chinês, que é Hong Kong e Macau, né? Macau fica ali mais pelo controle português, só que a Inglaterra tomou. E Hong Kong, esse sim, com o controle inglês até 1997. Então, de 1842 até 1997, o território de Hong Kong foi administrado pela Inglaterra. Por isso que Hong Kong apresenta um desenvolvimento social, histórico, arquitetônico, capitalista, totalmente diferente da China. Por isso que o IDH de Hong Kong é muito maior, muito melhor que o da China, porque ficou durante muito tempo ligado à Inglaterra. Então, o simples fato do Império Chinês não aceitar ali a droga dentro do seu território e o vício em massa da sua população foi motivo para que a Inglaterra iniciasse esse conflito, e a partir do conflito iniciou também a colonização.
né? Então não existia colonização até o século XIX e até a Guerra do Ópio. Depois da Guerra do Ópio, a Inglaterra coloniza a China. Tá? Na próxima aula, a gente vai entrar aí nesse assunto que é a Revolução Socialista Chinesa. Então, vou falar dela na próxima aula com vocês. Conhecida como amanhã, a próxima aula, né? Então, amanhã nós falaremos aí da Revolução Socialista, já entraremos nesse assunto. Beleza? Deixa eu